Graça e a paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina, a lição 3. E essa semana temos como título: A luz brilha na escuridão. Verso para memorizar. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Para nós não sermos surpreendidos pelas trevas, precisamos andar na luz de Cristo. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João capítulo 12, no verso 35. Quem anda nas trevas não tem direção, não sabe para onde vai. No Apocalipse, o diabo é retratado como um dragão, e ele é retratado também como uma serpente. Por que ele é retratado como um dragão? Porque ele deseja destruir o povo de Deus. E ele é retratado como uma serpente porque ele usa astutamente de mentiras para enganar as pessoas. Nos anos após a morte de Cristo, milhares de pessoas foram torturadas e jogadas aos leões e queimadas na fogueira pelo Império Romano, pelo simples fato de recusarem a adorar as divindades do Império. Diante do castigo cruel, muitos permaneceram fiéis, o Evangelho continuou a se espalhar e a igreja cresceu. Mesmo derramando o sangue dos fiéis, torturando, a igreja avançou, a igreja cresceu. O poder de Satanás percebeu que era impossível acabar com os cristãos, porque o seu sangue era como semente, e cada vez mais a igreja crescia e brotava cristãos. Sendo assim, como resultado, o que Satanás faz? Ele muda de estratégia. Ele muda a forma, de atacar o povo de Deus e de tentar minar o crescimento da igreja de Deus. Muitos pagãos foram batizados, mas sem instrução completa da Bíblia. Muitos pagãos, muitas pessoas foram batizadas sem conhecer a palavra do Senhor, sem ser instruída na palavra de Deus. É por isso, amados, que nós não devemos batizar pessoas para termos números, porque nós corremos o risco de encher a igreja de pessoas não convertidas. Precisamos trabalhar muito bem com os instrutores bíblicos, instruindo as pessoas que vão chegar para batizarem, mas ser instruída na palavra de Deus. O erro inundou a igreja à medida que os líderes misturavam as verdades das Escrituras com os costumes populares. É um perigo misturarmos coisas profanas com coisas sagradas. Precisamos estar atentos em oração para que essas coisas não aconteçam. Na parte de domingo, o título: Concessões à estratégia sutil de Satanás. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? O primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 14, no verso 6. João 14, no verso 6. Assim está na palavra do Senhor. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Somente quem é o caminho? O próprio Cristo responde: Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Somente em Cristo há verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Agora, vamos ler o texto de João 8,44. João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai,
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Vou dar uma paradinha até onde eu li aqui, para explicar. Você conhecer a verdade, eu conhecer a verdade não é o suficiente. Nós precisamos permanecer, nos firmar na verdade. Satanás conhecia a verdade, mas não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Satanás é destituído de verdade. E a pergunta número 1, qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o caráter de Satanás? Há muitas diferenças. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é o verdadeiro caminho. Agora, Satanás é o pai da mentira. Ele é astuto na arte de enganar. Então, o que Jesus diz, é verdade, porque ele é o autor da verdade. Jesus Cristo é o autor da verdade, ao qual procede de um Deus sábio, de um Deus amoroso, de um Deus onisciente, que é o fundamento da realidade e da verdade. Por outro lado, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele usa enganos, desinformações, distorções da verdade para desviar o povo de Deus. Então, para desviar o povo de Deus, para desviar o povo de Deus da atenção a Deus, o que ele faz? Ele mistura verdade com mentira. É como você pegar uma água limpa da fonte, da mina, e você pingar uma água suja. Ela acaba contaminando toda a pureza daquela água. Então é importante nós nos apegarmos às verdades bíblicas, à palavra do Senhor, entesourar na nossa mente palavras, textos e versículos da Bíblia, para que nós não sejamos enganados pelas mentiras de Satanás. Ela enganou Eva no Éden, mudando a verdade, criando dúvidas e negando abertamente o que Deus havia dito. Esse é o papel de Satanás, amados. Misturar verdades com mentira e levar-nos a acreditar no que ele diz. Isso aconteceu com Eva, isso aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden. A declaração de Satanás diz: é certo que não morrerás, contradizendo totalmente a palavra de Deus que havia dito para Adão e Eva antes do fruto que está no meio do jardim. Não tocareis, nem comereis, porque certamente morrerás. Então Satanás usou ali estratégia. Ele contou uma história, ele misturou verdades com mentiras para enganar. Jesus diz, certamente, Deus diz, certamente morrerás. E Satanás diz, não morrerás. Com quem nós ficamos, amados? Elimina a confiança na palavra de Deus. Ele contradiz a vontade divina revelada e altera as Escrituras. E às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás ele usou os textos bíblicos. Mas Jesus diz, está escrito. Precisamos guardar nas tábuas de nossos corações. Precisamos guardar na nossa memória, na nossa mente, trechos, porções da Bíblia. Estudarmos a Bíblia em espírito de oração, no poder do Espírito Santo. Buscar, clamar por entendimento, ainda que o texto esteja difícil, esteja obscuro para nós. Mas nós devemos buscar em oração entendimento à luz daquele texto, para que nós não sejamos
enganados por Satanás. Pergunta número 2. E vamos ler Provérbios. Provérbios 23. Provérbios 23, no verso 23. Compra a verdade e não as vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que seria, amados, comprar a verdade? Nós irmos em algum lugar e pedir uma porção de verdade? Não, amados. Comprar a verdade é obter a verdade, é conservá-la, a verdade. E aonde nós encontramos a verdade? A verdade nós encontramos na carta de amor, na palavra de Deus. As 5 colunas da verdade: Deus é verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra, a Bíblia, a Sagrada Escritura é a verdade. Os mandamentos de Deus são verdades. Vamos ler João 17:17. João 17, capítulo 17, no verso 17. Assim nos está escrito a palavra revelada. Santifica-os na verdade. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Que nós possamos nos firmar firmes na palavra do Senhor. João 8:32. Vamos para João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei das 5 colunas da verdade. Nós precisamos conhecer essas 5 colunas da verdade. Nós precisamos nos firmar, conhecer a verdade bíblica da palavra de Deus, para nós nos libertar do erro, nos libertar do engano de Satanás, nos libertar das mentiras de Satanás. Agora, que semelhança vemos nesses textos todos que eu li, de Provérbios, de João, aqui. Texto sobre a verdade das Escrituras. Qual é a mensagem central? Devemos nos apegar à verdade. Em ambos os textos das quais eu li, destacam a verdade. Só podemos ser libertos vivendo a verdade em Cristo Jesus. A verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra genuína, assim como ela está. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que nos liberta do engano de Satanás, que nos liberta do erro. Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir o seu poder. Olha só que interessante. Satanás sabia, e Satanás sabe, que se nós estudarmos a palavra de Deus em oração, entesourarmos em nossa mente a palavra do Senhor, nos habilitariam a discernir entre o certo e o errado, entre um engano. Nós abriríamos as nossas mentes, as nossas visões e saberemos discernir. Satanás é sabedor disso, por isso ele deseja que nós não estudemos a palavra de Deus. Nós precisamos estar próximo da palavra de Deus, estudando todos os dias. Foi pela palavra que Cristo venceu. Quando Satanás, lá no deserto, tentou Jesus Cristo, disse: está escrito. Foi pela palavra que Jesus o venceu. Foi pela oração que Jesus o venceu. Diante de cada investida, Cristo apresentou o escudo da verdade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Para Satanás manter seu domínio sobre os homens, estabelecer autoridade humana, deveria conservá-los em ignorância com respeito às Escrituras. Devia nos manter na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o ser humano finito em sua verdadeira posição,
Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser consultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. O que a Igreja de Roma fez? Eles impediam do povo estudarem a Bíblia por si mesmo. Só eles diziam ter autoridade para interpretar a palavra de Deus. Somente eles poderiam interpretar. Por isso, eles impediam que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Por isso que a Igreja de Roma perseguiu tanto o povo de Deus, porque eles queriam ter acesso à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Durante séculos, a circulação, a leitura, o estudo da Bíblia foi proibida. A Bíblia vivia acorrentada. E o povo comum não podia, o povo de Deus não podia estudar a palavra de Deus, ter acesso à Sagrada Escritura, à carta de amor que Deus fez para todos nós. Sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos de modo que favorecessem as suas próprias pretensões. Eles interpretavam a Bíblia de acordo da forma que agradavam a eles. E eles queriam impedir que o povo estudasse a Bíblia, porque aí o povo abriria o seu entendimento e perceberia o engano de Satanás. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como um vigário de Deus na terra. Esse texto da qual eu li está no livro O Grande Conflito, que é esse livro aqui, o livro O Grande Conflito. Me procure, que eu entregarei para você gratuitamente esse livro. Estude esse livro juntamente com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Esse poder, disse, uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa está investido da autoridade suprema sobre os bispos e pastores e todo mundo. Está nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana, que somente eles podem fazer o que quiserem da Bíblia. Por isso que eles tentavam impedir o povo comum, tentavam impedir o povo de Deus de ler e de estudar as Sagradas Escrituras. Satanás usou um sistema para impedir o povo de Deus de estudar as Sagradas Escrituras. Que nós possamos a cada dia nos apegar à palavra de Deus. Que a cada dia nós possamos tomar posse das promessas, das profecias da palavra do Senhor. Que a cada dia nós possamos ter uma entrega perfeita nas mãos de Deus e ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Que a cada dia nós possamos sentir o arder nos nossos corações a vontade de estudar a palavra de Deus e clamar ao Espírito Santo para que abra a nossa mente, para que abra as nossas visões espirituais, para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras. Satanás quer enganar o seu povo. Satanás quer enganar o povo de Deus. Satanás, ele tenta misturar verdades com mentira, crenças populares com crenças bíblicas. Misturar profano com sagrado. Que possamos fugir dessas coisas, amados. Que possamos compreender que a carta de amor, a Bíblia Sagrada, ela nos livra das estratégias sutis de Satanás. Que possamos a cada dia vencermos. A cada dia nós possamos crescer em graça,
no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém.